Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um FIS Talks Educação. Meu nome é Cristiano Glória e para vocês que não conhecem aí o FIS Talks, é nesse espaço que a gente conversa aí sobre os eixos temáticos da iniciativa FIS, tá? E se você quer conhecer um pouquinho mais da iniciativa FIS, entra no nosso site, que é o www.fis.org.br, e lá você tem acesso a todo o conteúdo nosso, a história da iniciativa FIS, acesso ao nosso canal do YouTube, marca o sininho, que vocês vão ver todo o conteúdo, tanto da parte de educação, como de todos os outros temas nossos aqui. Tudo gratuito para vocês. Hoje aqui a gente tem um convidado muito especial, o doutor Hélio, um grande amigo, um parceiro, e um desses médicos aí que levantam a bandeira da educação aí durante tantos anos. Hélio, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado aí por ter disponibilizado esse tempinho aqui para ter esse bate-papo com a gente. Fala um pouquinho, pessoal que está assistindo a gente, quem é o Hélio e o que você está fazendo hoje. Bem, eu que agradeço o convite. Obrigado por me incluir nesse hall de pessoas que você traz para esse ambiente aqui de discussão que é muito sadio. Então, meu nome é Hélio Machado, sou cirurgião geral e cirurgião de trauma. Então, mexo muito com urgência e emergência, trabalho em vários hospitais, como todo cirurgião no Brasil. A gente ainda não tem dificuldade de se dedicar a um hospital só, então a gente trabalha em vários hospitais, roda pra caramba, mas é um prazer poder rodar nos hospitais. Você conhece mais gente, tem as vantagens e as desvantagens de trabalhar em vários lugares, né? Eu sou cirurgião geral de formação, fiz a residência de cirurgia geral. Depois eu fiz uma residência de cirurgia geral avançado, tenho uma certificação como cirurgião de trauma, mestrado, instrutor de alguns cursos, tipo ATLS, entre outros cursos de complementação, né? E estou nessa vida aí de cirurgia geral para urgência, emergência e cirurgia geral clássica, né? Então, esse é o meu meio de trabalho. Sempre que posso, ajudo na formação de cirurgiões, participo das comissões de residência médica, sou envolvido com acadêmicos, com formação de cirurgiões, e é mais ou menos isso. Para começar esse bate-papo nosso, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o processo de formação do cirurgião. No momento que a pessoa se formou em medicina, qual é o processo para ele ser um cirurgião aí certificado pelo Colégio Brasileiro? Tá. Então, para o médico formado começar a trabalhar com cirurgia geral ou ser cirurgião para fazer a especialidade que ele escolher depois da especialidade de cirurgia geral, existem 3 maneiras. Todas, no final, elas necessitam de uma certificação da AMB, e essa certificação é um título de especialista em cirurgia geral. Tem 3 caminhos para você obter esse título. Ou você faz a residência médica em cirurgia geral, um caminho que eu escolhi. Então, hoje, a residência médica, em cirurgia geral, ela tem um caminho aí, uma jornada de 3 anos. Então, o médico vai entrar e vai se capacitar em cirurgia geral através de um curso de imersão de 3 anos, com dedicação quase que exclusiva, 60 horas por semana durante 3 anos, onde ele vai adquirir todas as competências necessárias para se tornar um cirurgião geral. Tanto as habilidades técnicas como as habilidades não técnicas. Em 3 anos ele é capaz hoje de fazer isso. Antes eram 2 anos, a gente conseguiu uma implementação do 3º ano, então hoje oficialmente a gente tem um cirurgião geral formado em 3 anos pelo MEC. Ao final desses 3 anos ele já consegue o seu título de cirurgião geral. Ele também pode ser um cirurgião geral formado por uma entidade, por um hospital que tem uma certificação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, ele faz um treinamento em cirurgia geral, não MEC, num hospital que seja credenciado pelo CBC, que é a nossa entidade de classes. A entidade de classe de cirurgião é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ele vai fazer essa formação nesse hospital. Ao final dessa formação de 3 anos, ele não ganha o título automaticamente, como no MEC. Ele tem que prestar uma prova pelo CBC. Ao passar nessa prova, ele ganha um título de cirurgião geral pela AMB. Existe uma terceira via, que é um pouco mais trabalhosa para o médico. Ele pode fazer uma pós-graduação em cirurgia geral.
universidade ou uma faculdade pode ter algum convênio com algum hospital e oferecer um curso de pós-graduação. Ele faz essa pós-graduação, também em 3 anos, ganha o título dessa faculdade e, ao final dessa formação, ele tem que passar um período de latência trabalhando com cirurgia geral, auxiliando algum cirurgião, trabalhando em algum serviço. E depois desse período de latência, ele pode fazer a prova do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e também ter o título pelo CBC. Então, são 3 caminhos. A residência MEC, o treinamento pela nossa entidade de classes, que é o CBC, ou a pós-graduação por uma universidade, chancelada por uma universidade, posteriormente fazendo a prova de título da AMB, que, por acaso, quem faz é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Hélio. A gente acaba sendo um assunto recorrente aqui nessas conversas nossas sobre a crise técnica que a gente vive hoje no Brasil, né? E aí eu acho que extrapola aí a área de saúde. A gente tem uma crise técnica muito grande aí na formação dos nossos profissionais. Falando especificamente de saúde, uma coisa que a gente comenta muito aqui é que o papel das entidades de saúde, né, das instituições, dos hospitais, etc., no processo de formação desse profissional ficou cada vez mais importante. Né? A gente tem um quantitativo muito grande de profissionais aí no mercado, formados, mas não capacitados, né? Vamos dizer assim. Então, os hospitais eles precisam se adequar a essa realidade, senão ficam para trás, não tem jeito. Para ter um profissional de qualidade, você precisa botar no seu DNA esse tipo de coisa. Pensando nesse processo, né, do médico para buscar essa certificação, etc., a gente sabe também que não existe mais, pelo menos como existia, aqueles sistemas de residência onde você tinha uma série de pessoas ali envolvidas, participando do dia a dia desse acadêmico, desse residente. É uma realidade um pouco diferente hoje. Como é que você vê esse graduando que chegou agora no hospital, entra num ciclo como esse, como é que ele é acolhido dentro do hospital? Como é que você está vendo hoje ali esse processo dele junto com o preceptor ou junto com a pessoa que é responsável por ele ali? Com muita tristeza, eu tenho que te confessar que eu vejo essa relação se deteriorando com os anos, sabe? Pude acompanhar durante esses 20 anos de formado e analisando a minha formação também, que essa integração ela tem ficado, com o aumento do número de faculdades, ela tem ficado assim, um pouco a desejar, né? Existem muitas faculdades que não têm hospital-escola. Como elas não têm hospital-escola, elas têm que colocar os seus internos em algum hospital. Então, elas fazem acordo com esses hospitais. Mas o médico que está na ponta, que trabalha nesse hospital, ele não se vê como preceptor da faculdade. Ele está lá no dia a dia dele trabalhando normalmente, tocando a vida e tocando os pacientes. De repente, uma faculdade faz um convênio com esse hospital e, a partir de amanhã tem 20 pessoas aqui para você fazer o internato deles. Às vezes o preceptor tem boa vontade e não tem formação, às vezes ele não tem boa vontade, às vezes ele tem mais trabalho para fazer. E os meninos que vão para a gente nesses hospitais, eles não têm o acolhimento que eles deveriam ter numa fase muito importante da vida deles de formação. Os horários, por vezes, não são cumpridos, as obrigações são muito abstratas. Eu tive a felicidade de fazer faculdade no hospital que tinha um hospital-escola. Então, o cara que me dava aula no quadro negro, na época, era o mesmo que estava na enfermaria. É o mesmo que operava. Existia uma sequência de ensino que você conseguia entender. Hoje se perde, né? Alguns hospitais e escolas se mantêm, algumas faculdades bastante sérias se mantêm, outras elas não conseguem contemplar essa parte importante do ensino, que é acompanhar o cara lá quando ele está no hospital. Então, ele cai num plantão, o cirurgião está lá, o clínico está lá, tem 200 pacientes para ele ver e tem um rapaz atrás dele querendo aprender. Só que o horário que aquele cirurgião está lá não é pactuado para ele ensinar ninguém, é pactuado para ele atender. Para ensinar tem que ter um outro cara com um horário pago ou projetado, pelo menos, uma carga horária para que ele possa se dedicar, preparar aula, preparar curso,
ver qual é a ementa da faculdade, qual vai ser o assunto que vai ser contemplado, quais habilidades e competências que aquele aluno tem que ter naquele ano. E o que a gente vê, infelizmente, hoje é assim, ó, vai lá para o hospital, tem um doutor tal, você segue ele o dia inteiro e é isso aí. E essa é a triste realidade que eu vejo em grande parte dos hospitais que têm esses acordos com as universidades, né? Isso tem que ser mudado. Estou te falando isso porque essa semana chegou um grupo para mim para eu ensinar. Eu parei de ver doentes para ensinar a fazer evolução. Ó, vamos aqui, porque eu vou ensinar você a fazer uma evolução médica. Mas aquilo ali não está no meu job description como cirurgião do hospital. Ninguém falou quando eu fui lá assinar o papel para trabalhar no hospital, ó, além de ver doente, operar, tem uma turminha que vem para você ensinar. Você quer? Você pode? Você sabe? Você tem competência para fazer isso? Então, acho que falta essa lacuna. E tudo isso por conta de um modelo de ensino que, na minha visão, tem que ser aprimorado. Porque se ele não for aprimorado, esses alunos que estão formando, eles vão ter uma deficiência na formação, que vai ser difícil da gente rever. Não sei se consegui explicar o que você queria. Não, sim, totalmente. Na verdade, é uma discussão quase que unânime aí das pessoas envolvidas aí no dia a dia de hospitais, envolvidas aí também na parte de educação. E a gente vê, né, a gente trabalha em educação, a gente participa de programas de treinamento, às vezes de recém-formados, etc. E, bom, né, nas instituições que eu faço parte, uma das coisas que a gente sempre pergunta para o aluno, o que ele espera do curso, o que ele espera do treinamento, qual é o objetivo dele ali, e a gente tem uma resposta também que é quase unânime, que é assim, não, a gente está morrendo de medo, eu quero um lugar para praticar, eu quero um lugar para questionar, etc., porque eu sei que eu vou entrar no front agora e mais ou menos sozinho, entre aspas, ali, eu vou ter que resolver muita coisa. Então entra um fator medo ali muito grande nesse início de profissão do profissional de saúde. E a gente faz um link legal também, Hélio, uma coisa que a gente fala muito aqui, sobre esse aluno do futuro, né? O perfil do aluno do futuro. Do aluno do presente. O aluno hoje, ele chega bem diferente, eu acho que da época que você estava na graduação, né? Ele tem um acesso à informação muito maior do que você tinha, do que eu tinha, etc. Então, ele já chega cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, etc., porque ele está pegando uma coisa ali do Google, pegou uma coisa ali do YouTube, pegou uma coisa ali no grupo de WhatsApp, etc. E falta ali, talvez, uma pessoa para ajudar ele a priorizar essas informações, falar o que é importante, o que não é importante, o que é certo, o que é errado, né? Vejo que a gente não tem um filtro aí nas informações que esse pessoal está recebendo. Então, uma coisa que a gente vê muito também, que você falou do modelo antigo de educação, é isso. As instituições também não estarem preparadas para se adequar a esse aluno, que é um cara que ele não está afim de esperar um cara na frente dele numa palestra, fazer um discurso sobre um protocolo, sobre um tema, etc., e ele depois fazer uma prova sobre isso. Ele quer uma troca, ele já pegou algumas coisas ali, então ele quer uma coisa muito mais ativa nesse modelo de ensino. E aí eu te pergunto o seguinte, hoje se fala muito sobre soft skills, habilidades emocionais, comportamentais, né, o relacionamento com o paciente, relacionamento familiar do paciente. Nesse contexto que você falou, do cara estar ali começando um plantão ou fazendo uma residência, muitas coisas ele vai acabar aprendendo na marra, né? Ele vai ter que aprender com experiências boas e experiências ruins. O que você vê isso? Como é que você vê isso no processo de formação do médico? A importância das questões comportamentais, e aí falando especificamente do cirurgião. Como é que você vê desse profissional que está chegando agora no mercado? Qual o valor que você dá para essa competência para ele? Isso que você está falando aí, eu entendo como ferramentas novas de aprendizado. A ferramenta, por si só, não quer dizer que o teu mecânico vai ser bom. Ele tem que saber usar a ferramenta. Não adianta ele ter acesso e não ter uma pessoa para ensinar ele o que ele tem que acessar e como ele tem que usar, né? Então, vou dar o exemplo da turma que eu estou vendo agora. Todo mundo tem o acesso. Nem todo mundo quer usar o acesso. Quem usa, nem todo mundo sabe como usar. E depois que aprende aquela informação, você tem todo esse outro lado que você está falando, das habilidades
comportamentais, habilidades que eles chamam de soft skills, né? Ou non-technical skills. Tem os soft skills e a gente da cirurgia, a gente chama de non-technical skills. Saber dar ponto, tem que saber. Tudo bem. Mas eu tenho uma competência que eu tenho que adquirir, é saber comunicar por que eu dei o ponto e o ponto abriu, por exemplo. Eu tenho que saber falar com a família. Né? O meu consultório depende disso. O paciente está numa hora ali de aflição e tudo mais. Você saber falar com a pessoa é uma competência. Então, essas competências que o médico tem que ter, posso listar algumas para você. Liderança. Né? A gente tem que praticar a liderança sempre. Né? A gente tem que garantir que todo mundo está na ponta do casco para trabalhar com todo mundo. E você tem que ter essa liderança. E se você não é um líder natural, você tem que começar a liderar as coisas que estão na sua frente dia a dia. Comunicação clara, em alça fechada, saber conversar com seu comandado, ou com seu colega, ou com seu superior. Um percentual, quase que a maioria dos problemas que a gente tem no hospital, eles estão atrelados à falha de comunicação. Uma prescrição que não foi feita, uma ordem que foi dada, o paciente errado no lugar errado, na hora errada. Isso é comunicação. Então, você ter a habilidade de se comunicar com as pessoas, de passar um caso, de resolver um conflito, de comunicar um diagnóstico ruim, de se expressar, olha, o meu paciente está assim, eu quero que seja feito isso. Aí você volta no outro dia, não foi feito. Mas você não me explicou isso. Não importa o que eu falei, importa o que o cara entendeu o que eu falei. Então, empatia é uma habilidade não técnica importante. O manejo de conflito. Você saber que aquele lugar do hospital que você está trabalhando é uma área de conflito frequente, tem pessoas com atribuições diferentes, com responsabilidades diferentes, e que, às vezes, os interesses, eles são opostos, mas eles têm que caminhar para o mesmo lado, que é o bem do paciente. Então, você gerenciar esses conflitos é uma habilidade não técnica. Ética é uma habilidade não técnica que existe a ética filosófica do dia a dia e existe a ética médica, que você pode até aprender com os anos que você vai trabalhando. É uma competência que você tem que ter ética médica. Você não sabe que tem que se portar de uma maneira, né? Porque aquilo não foi ensinado no colégio. Eu sei que eu não posso bater em ninguém, mas o que eu faço com o doente, aquilo não veio da minha casa. É um outro médico que vai me ensinar. Então, a ética médica é uma habilidade, humildade é uma outra humildade, é uma outra competência. A cirurgia, principalmente, no meu ponto de vista, é a especialidade que mais humilha o cara que pratica ela. De uma maneira, assim, imperdoável. Você faz tudo direitinho, quando você acha que você está bem, você opera um doente e complica. Foi tudo aquilo que você achava que era por água abaixo num caso só. Você fica exposto no hospital. Então, você tem que ter muita humildade para se relacionar com isso tudo. Outra competência que a gente adquire é atenção ao detalhe. Né? Atenção ao detalhe. Ter confiança no que você vai fazer. Ter uma atitude bastante receptiva às críticas. Né? Então, tudo isso são competências que eu acho que você tem que ter. Tudo isso é permeado por uma relação interpessoal muito bem azeitada. O que a gente discute aqui é esse gap, né, na formação desse profissional. A gente discute muito que existe uma falsa impressão que todas essas competências que você falou, todas essas habilidades, elas são subjetivas. E não são, né? Você pode treinar isso, você pode praticar isso, você pode aperfeiçoar isso.
Então, uma das bandeiras que a gente carrega aqui é, sem dúvida nenhuma, que isso tem que fazer parte da formação desse profissional, principalmente um profissional de saúde, com todas as características que você falou, uma atividade multidisciplinar, que lida com questões que nenhuma outra profissão lida diariamente. Então, realmente, pensando no processo contínuo da formação desse profissional, a questão das habilidades não técnicas, dos soft skills, se mostra sempre fundamental para esse cara ser um profissional de sucesso, né? E aí a gente volta para a questão do perfil do aluno, que é aquele cara que já tem série de informações, etc. O paciente é a mesma forma, né? O paciente hoje ele também espera um relacionamento diferente. Aquele relacionamento que o médico é o Deus e tudo que ele falar eu vou aceitar e acabou, não é mais assim, né? Hoje o paciente ele questiona, não, mas vem cá, eu vi aqui no Google isso aqui, etc. Por que é isso? Por que eu vou ficar tanto tempo aqui de pós-operatório? Então, precisa de uma habilidade de relacionamento para você ser um profissional de sucesso. Eu não vejo de outra forma. E que é treinável. Que é treinável, exatamente, e que é treinável. Hélio, queria te agradecer demais. A gente encerra aqui a primeira parte do nosso bate-papo. Eu acho que na continuidade da nossa conversa, acho que vai ser importante a gente ver o futuro, né, o que você vê de futuro para esse profissional, pensando do ponto de vista de capacitação. Mas eu queria agradecer também todo mundo que está assistindo a gente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a iniciativa FIS, entrar no nosso site, www.fis.org.br, e acessar o nosso canal do YouTube, marcar o sininho para ter acesso a todo o conteúdo. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí.